Olá, meu nome é Gisele Lacorte. Você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. Eu criei esse canal para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência e trazer conteúdos e informações para que você possa cuidar melhor de você, das suas relações e da sua carreira. Hoje a gente vai falar sobre como a codependência pode facilitar um relacionamento abusivo. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o que é a codependência. Só para dar uma recapitulada, na codependência a pessoa ela depende da dependência do outro. Muitas vezes, desde pequena, na própria família, essa pessoa que é codependente, ela veio muitas vezes de um lar abusivo, né, de um lar em que os pais talvez não estivessem tão preparados para a maternidade, para a paternidade, e essa criança ela acaba precisando se tornar adulta muito cedo. Então, como ela precisa se tornar adulta muito cedo, ela acaba muitas vezes se tornando mãe da própria mãe, mãe do próprio pai, ela acaba assumindo responsabilidades que não cabem a uma criança. E com isso, ela cria dentro dela a ideia de que ela só pode existir numa relação se ela estiver sendo útil, se ela estiver cuidando, aconselhando, orientando, né? E ela vai para a vida então buscando pessoas ao longo da vida dela que ela precise consertar, cuidar, orientar, aconselhar. Então ela dificilmente vai buscar pessoas que possam dar o que ela necessita, né? Ela muitas vezes não tem nem ideia do que ela necessita, inclusive, porque uma das características também da pessoa codependente é que ela muitas vezes, inclusive até desde a infância, para se proteger da dor que ela sente, ela acaba se desconectando dos próprios sentimentos e acaba inclusive ficando nessa obsessão em cuidar dos outros, que às vezes ela não cuida só de uma pessoa, mas ela só sabe existir cuidando, muitas vezes para fugir da própria dor, para fugir da própria vida, para não fazer contato com aquilo que está doendo. Então, nesse afastamento que essa pessoa vai tendo das próprias emoções, dos próprios sentimentos, isso vai facilitando com que ela entre num relacionamento abusivo. Por quê? Porque como ela não faz contato com as próprias necessidades e com os próprios sentimentos, e muitas vezes também não expressa o que ela sente, ela vai criando um nível de tolerância muito alto a abusos, a traições, a todo tipo de maltrato, né? Porque ela não consegue, né? As pessoas falam, nossa, mas por que ela aguenta isso tudo? Muitas vezes a pessoa aguenta isso tudo porque ela não sente, porque ela não faz contato com o que ela está sentindo, né? Para se proteger da dor, ela aprendeu um mecanismo de se afastar do que ela sente, e então ela acaba não fazendo contato. E como ela não faz contato nem com o que ela precisa e nem com o que ela sente, ela vai muitas vezes tolerando o intolerável, né? Enquanto uma pessoa que está saudável, né, já teria dito não, já teria se afastado, a pessoa codependente ela suporta, ela tolera, ela foi acostumada desde muito cedo a um nível muito alto de tolerância à dor, a todas as dificuldades, né? Então, na verdade, o relacionamento abusivo, né, no caso da pessoa codependente, ele começa quando a própria pessoa não entende quais são os seus limites, quando ela não entende quais são as suas necessidades, quando ela não consegue entender, né, o que ela precisa, o que ela deseja, o que ela quer e muitas vezes o que ela merece numa relação. Então ela acaba suportando e tolerando o que ela não deveria suportar e tolerar em hipótese alguma. A primeira pessoa a abusar do codependente é ela mesma, né? Quando ela se afasta de quem ela é para poder estar ali agradando ao outro, né? E muitas vezes é muito comum quando uma pessoa codependente ela
se coloca, ela está em recuperação e ela se coloca como prioridade, ela dá prioridade ao que ela sente, ao que ela precisa, é muito comum que ela se sinta culpada, porque é um lugar muito novo para ela habitar, né? Então, na verdade, a pessoa codependente, então ela vai estar sempre escolhendo parceiros e pessoas que não supram as necessidades dela. Ela vai estar sempre escolhendo pessoas que estejam impossibilitadas de estar numa relação, ou que estejam comprometidas com outra pessoa, ou que estejam emocionalmente distantes, emocionalmente conturbadas, ou pessoas violentas, agressivas. Ela vai estar sempre escolhendo pessoas que estejam com alguma dificuldade ou algum problema para que ela possa consertar essa pessoa, para que ela possa orientar, né? E aí, se a gente for dar um olhar agora das constelações familiares, né? Se a gente pensar aí no exemplo da boa mãe, né? A boa mãe é aquela que doa incondicionalmente, é aquela que dá, né? A gente diz até que as mães doam e os filhos recebem, né? Se a gente for pensar na questão do relacionamento abusivo, quando uma pessoa, tanto homem quanto mulher, né? Porque a gente pensa que só mulher sofre relacionamento abusivo, isso não é verdade, tem homens que também sofrem relacionamento abusivo, né? Quando uma pessoa suporta tudo, tolera tudo, perdoa tudo do outro, ela não está se colocando como parceiro, porque o parceiro tem limite. O parceiro, ele não tem um amor incondicional ao outro. O parceiro, ele tolera até um certo ponto. Ele vai estar naquela relação diante de limites claros e bem definidos. Quando um parceiro tolera tudo, aceita tudo, nunca diz não, né? E ele pode passar pelas maiores dificuldades, que ele está ali, ele não está se colocando num lugar de parceiro, ele está se colocando num lugar materno, num lugar de tudo suporto, tudo aceito. Então, e isso muitas vezes começou lá na infância, com aquela garotinha ou aquele garotinho que queria salvar a mãe. E aí, como não conseguiu salvar aquela mãe, ele acaba indo para a vida querendo salvar pessoas do seu próprio destino. Mas existe uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de amor que cura e o amor que adoece. O amor que adoece é quando você escolhe uma pessoa que não é o que você quer, mas você tem o firme propósito de transformar e consertar aquela pessoa. Além disso, no amor que adoece, você não suporta e nem tolera o destino da outra pessoa. Então, se a pessoa tem um destino difícil ou tem algum sofrimento, você acaba não suportando aquilo e você precisa salvar aquela pessoa daquele destino. Esse é um amor que adoece, porque na verdade a pessoa que está querendo salvar o outro do próprio destino, ela está se colocando numa postura arrogante, ela está se colocando numa postura de Deus, numa postura onipotente, né? Uma pessoa não pode ser tão poderosa assim. E na verdade, ainda mais na codependência, que a pessoa nem conta dela mesma ela está dando, como é que ela vai se colocar num lugar tão onipotente de querer salvar o outro, de querer consertar o outro? Então ela precisa, essa pessoa que está nesse amor que adoece, né, quando ela quer salvar o outro do próprio destino, quando ela quer consertar o outro, quando ela quer suportar tudo em prol do outro, e muitas vezes no amor que adoece, a pessoa inclusive ela segue o destino de outro, como por exemplo, se a mãe, os avós ou as pessoas da família tiveram destinos muito tristes, por amor e por uma lealdade, muitas vezes essa pessoa ela acaba querendo repetir, né, o destino triste das pessoas, acreditando que com isso ela está demonstrando amor. E na verdade, a gente, no amor que adoece, né, como o próprio nome diz, a gente fica adoecido e esse amor só vai levar a gente para baixo, né? O amor que cura é o amor, é quando você escolhe uma pessoa do jeito que ela é,
né? E concorda com ela do jeito que ela é, porque quando você concorda que uma pessoa é daquele jeito, você ganha a liberdade de escolher se você quer ficar do lado dela ou se você quer ir embora. E no amor que cura, você concorda com o destino da outra pessoa, você considera que essa pessoa é uma pessoa adulta e que ela é responsável pelo próprio destino. Então você não vai tentar salvá-la do próprio destino, você vai deixar que ela tenha o destino que ela escolheu, porque já que ela é adulta e responsável pelos próprios atos, você vai deixar que aquela pessoa tenha o destino dela e vai ter a sensação que você só pode cuidar de você. Na verdade, o amor que cura é o amor que você vai dar para você, é o respeito que você vai dar para você, é o limite que você vai dar para você. Uma vez que você tiver com amor próprio, com noção dos seus limites e que você entender que você não vai salvar ninguém, que você não é mãe de ninguém e que na verdade você é muito pequena para poder querer salvar o destino de outras pessoas, aí você começa né, nesse percurso a dizer não ao abuso e começa então a se apropriar mais da sua própria vida. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se você gosta desse assunto, vai estar saindo também, junto com esse vídeo, um podcast onde eu falo sempre com mais detalhes sobre esse assunto. Então vai lá no Spotify, dá uma olhada no podcast e eu sempre faço um texto também. Então se você gosta de ler ou de escutar podcast e quer saber mais detalhes sobre esse assunto, vai lá e confere, tá bom? E se você também tem alguma experiência para compartilhar ou algum comentário ou sugestão, eu também vou ficar feliz de escutar. Então é isso que eu tinha para falar para vocês e a gente vai se ver em breve. Até mais!